Bom dia, amados. Shabbat Shalom. Que o Senhor abençoe com a sua alegria, com a sua paz, com a sua prosperidade, com a alegria que nós temos nele, que vem dele e só pode haver nele. Então, amados, vamos seguir viagem com a nossa série de pregações na qual temos estado falando sobre os 4 pilares do nosso culto comunitário, aquelas 4 coisas, chamemos-lhe assim, fundamentais que nós devemos fazer e temos de fazer quando nos reunimos assim, dominicalmente, como igreja do Senhor, para estarmos juntos diante da sua face. Antes mesmo disso, eu gostava só de clarificar rapidamente, no tocante ao Juntos Minho, para os irmãos que não estavam presentes ou não prestaram atenção nas outras vezes que já foram anunciado ao longo do tempo. Este é um projeto de 21 dias de jejum e oração pelo Minho, ok? 21 dias de jejum e oração pelo Minho. Como foi anunciado, vai começar no dia 1 de outubro até o dia 21 de outubro. Haverá então uma sessão de abertura às 16 horas no conservatório, ou no auditório, não é? Do Conservatório Bonfim, em Braga. Nós iremos como igreja, não é? Aquilo começará às 16, temos que chegar um pouco antes lá. E este kit é para nos auxiliar, nos guiar ao longo desses 21 dias. Ok? O que é que o kit compõe? O kit compõe este livro chamado Ama o Teu Próximo, que nos vai dar dicas básicas para nós demonstrarmos o nosso amor para com o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, o nosso colega da escola, o nosso pai, a nossa mãe, aquela pessoa que nós queremos, por quem queremos estar a orar e quem queremos levar ao Evangelho. Depois também terá um livro de 21 devocionais, um para cada dia, escrito por pastores aqui do Minho. Ou seja, eu inclusive escrevi um dos devocionais que estará no livro dos devocionais. Eu, o irmão Nuno e o pastor Marcelo da Casa, o pastor Nuno Martins da Igreja Assembleia de Deus aqui de Viana, então, e vários outros pastores também de Viana e Braga, que é o Minho, digamos assim. Então, ou seja, um devocional para cada dia. E depois aqui tem este cartazinho em que vai estar exatamente a explicar exatamente sobre como é que exatamente este processo de jejum e oração será feito. E nas costas tem o desafio para os irmãos colocarem, não é, aqui até 8 pessoas por quem os irmãos vão estar a orar especificamente, ou seja, pessoas descrentes aqui do Minho, por quem os irmãos vão estar a orar e pedir a Deus a oportunidade para que ao longo desses 21 dias, ou no fim desses 21 dias, tenham a oportunidade de lhes apresentarem o Evangelho, ok? É um desafio pessoal para cada um de nós. Então, amados, o custo do kit é o custo de impressão, são 2,5 €. Eu encomendei 55 kits para a nossa igreja, pelo menos 55 kits temos de stock, sendo que alguns já estão encomendados, alguns irmãos já pagaram inclusive, mas todos os outros interessados, eu percebi que seria mais fácil quando os kits já estivessem aqui e a gente mostrasse os irmãos adquirirem, então, por isso é que eu já comprei nesse sentido. É só falarem comigo e eu vou entregar os kits. E os irmãos entregam os 2,5 €, que é agora para tapar o que a igreja já investiu para usufruto. Batendo a marca dos 55. Os irmãos que ainda tiverem interesse, eu ainda tenho aqui quem continua a ter kits para vender, ok? É só que pelo menos 55 já estão reservados para nós. E eu creio que será um tempo muito bom para toda a igreja. E isto, à partida, é pessoal, ou seja, é um kit individual. Ou seja, uma família, são 4 pessoas. Se cada um quiser ter o seu kit, de preferência, cada um ter o seu, porque cada um vai estar a orar por pessoas diferentes, vai ter o seu processo diferente, às vezes pode escrever notas de coisas particulares que Deus está a falar consigo. Então, esse é o nosso desafio. Ok, amados? É só para ficar um bocadinho mais claro em relação ao que é isto do Juntos Minho. Ok? Mas então, amados, hoje nós continuaremos a falar sobre a questão da palavra. Então, o nosso segundo pilar desta série, o primeiro pilar foi a oração, o segundo pilar, ou seja, o segundo fundamento, é a palavra. Ou seja, quando nós nos reunimos,
algo que não pode faltar no nosso meio é a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus e a exposição também da palavra de Deus. Não só é oportuno nós, quando nos reunimos, nós termos momentos em que, por exemplo, entre os cânticos ou antes de iniciarmos, por exemplo, nós lermos porções da palavra de Deus, mas também devemos separar o momento principal do nosso culto, deve ser à volta da palavra. E porquê que é à volta da palavra? Porque é exatamente o momento em que Deus, acima de tudo, não é que não fala ao longo do resto do culto, mas acima de tudo, Deus usa a sua palavra lida, pregada, exposta para falar conosco. Amém, irmãos? Então, por isso é que o tempo principal, até o volume de tempo principal deve ser separado para estarmos à volta da palavra. Porque mais do que tudo, nós estamos cativos de ouvir Deus falar connosco. Amém? Nós, mais do que tudo, precisamos que Deus fale connosco. Que Deus, segundo a sua palavra, Ele nos fale, Ele nos guie, Ele nos conforte, Ele nos repreenda, Ele nos consola, Ele nos cure, Ele nos restaure. Então, a forma essencial, primordial, principal pela qual Deus faz isso em nós, no culto comunitário, no culto solene, é no momento no qual a palavra de Deus é exposta. Por isso é importante, como volto a repetir, mesmo enfaticamente, é importante que o maior período de tempo que nós passamos aqui, em termos de bloco único, seja à volta da palavra. Ok, irmãos? Mas antes mesmo de nós continuarmos, aquela pregação que já começámos na semana passada, vamos mais uma vez ao primeiro pilar. Vamos ao Senhor em oração. Pai de amor, Pai de infinita bondade, misericórdia e graça, nós te somos gratos, infinitamente gratos pelo teu grande amor por nós. Te agradecemos, Senhor, pela tua graça. Obrigado pelo tempo que nós podemos separar aqui esta manhã. Obrigado pelo tempo de escola bíblica dominical que já pudemos ter e no qual já pudemos estar a meditar à volta da tua palavra, a meditar à volta daquilo que tu tens feito por nós, meditado à volta da tua graça, do quão de facto todos nós, sem exceção, aquilo que de facto merecíamos era a condenação eterna. Mas em Cristo Jesus, tu nos fizeste mais do que vencedores. Tu nos tornaste filhos. Tu nos tornaste mais amados, Senhor. Tu nos tornaste em Cristo lavados, limpos, puros e perfeitos em ti, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque é por meio da tua palavra que nós podemos conhecer-te mais, que nós podemos ser trabalhados, transformados por ti, Senhor. Obrigado porque nós temos o privilégio que tantos povos ainda não têm de terem a tua palavra na nossa língua materna, na nossa língua primordial. Obrigado, Senhor, porque nós temos esta preciosidade, Senhor, que nós tantas vezes damos por garantido. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos agora vir à tua presença, abrir as nossas bocas, Senhor, cantar hinos com base na tua palavra também, Senhor. Nós orarmos diante da tua face como ensina a tua palavra. Nós podemos alegremente ofertar, dizimar um pouco do muito que tu já colocas na nossa mão para administrarmos conforme a tua palavra também ensina. E agora, podermos lê-la, podermos pregá-la, Senhor, podermos anunciá-la àqueles que estão à nossa volta também, àqueles que estão também dentro da nossa própria casa e tantas vezes também a nós próprios, Senhor. A tua palavra fala connosco e por isso nós estamos aqui, ansiosos por te ouvir falar. Nós não queremos que o pastor Ismael fale, nós não queremos que seja um pregador a falar, nós queremos que tu fales connosco, Senhor, que a tua palavra seja de facto viva e eficaz, mais afiada do que espada de dois gumes e entre bem fundo na nossa alma. E como já foi orado inicialmente aqui, que nós não saiamos daqui os mesmos que nós entramos, Senhor. Então fala, ó Deus, connosco, através da tua palavra. É isto que pedimos e agradecemos, orando no santo nome de Jesus, dizendo amém. Então, amados, nós já fizemos na semana passada, começámos por fazer uma introdução que acabou por virar a própria pregação da semana passada, mas hoje então nós vamos entrar nos
pontos, nos tópicos em si que eu queria demarcar ao longo desta mensagem. Então, como já falei aqui esta manhã, já falei também na semana passada, nós devemos dedicar este maior volume de tempo para a palavra do Senhor, porque é o momento por excelência pelo qual o Espírito Santo opera a regeneração de mentes e corações, conforto, repreensão, admoestação, refrigério, ânimo, exortação e, acima de tudo, salvação. Ainda hoje na Escola Bíblica Dominical falávamos sobre isso, sobre ao mesmo tempo a satisfação, a segurança, a calma, a paz que traz ao nosso coração saber que Deus é poderoso para converter o mais cético dos pecadores, que Deus é poderoso para converter o mais ferrenho dos idólatras, o mais ferrenho dos incrédulos, aquela pessoa que pode ser até mesmo um sacerdote de uma qualquer outra religião, mesmo alguém que blasfemava, que blasfema do Senhor Deus hoje, amanhã pode ser um pregador do Evangelho. Nós temos muitas situações dessas. A questão é, estamos nós dispostos a pagar o preço de ir levar a palavra de Deus a essas pessoas? Como ainda na semana passada eu dizia, nós arrepiamos-nos, choramos, sentimos-nos emocionados como vemos aqueles testemunhos dos ex-toxicodependentes, não é? Os ex-traficantes, os ex-homossexuais, ex-travestis, ex-prostitutas e ex-pedófilos, coisas do género. E a gente, uau, fica impactada como é que Deus transformou esta pessoa. Pois é, mas foi necessário que alguém fosse ao encontro dessa pessoa, foi necessário que alguém pagasse o preço de caminhar junto com essa pessoa, foi necessário que alguém, não é, muitas vezes tivesse que levar às vezes com telefonemas de madrugada da pessoa a dizer, eu quero sair, eu quero ir para a rua, eu só quero é fazer asneiras, e a pessoa estar ali, chorar junto, orar junto e auxiliar aquela pessoa nos seus momentos de fraqueza. Então nós somos chamados a isso, amados, nós somos desafiados a isso. O motivo pelo qual nós estamos aqui na terra, amados, o motivo pelo qual o Senhor não nos transportou para a glória logo no momento da nossa salvação é exatamente porque nós estamos aqui para avançar o seu reino, nós estamos aqui para levar a sua mensagem adiante, não é por mais motivo nenhum, amados. Tudo o que nós estamos e podemos fazer aqui agora, não é? Nós faremos melhor na eternidade. Tudo o que nós pudéssemos fazer, seja, não é, trabalhar, seja cantar, seja o que quer que seja, nós na eternidade faremos sempre tudo melhor. A única coisa que nós não podemos fazer na eternidade é evangelizar. É a única coisa que nós não podemos fazer na eternidade, é evangelizar. Então esse é o motivo pelo qual nós ainda estamos aqui, porque precisamos levar a palavra do Senhor. Naturalmente, alguns de nós somos mais tímidos, somos mais acanhados, mas podemos confiar ao mesmo tempo. Não é que não está nos nossos dotes ou na nossa oratória, ou se somos muito eloquentes, ou muito inteligentes, ou muito rebuscados na nossa forma de falar, ou se apenas temos o 4º ano de escolaridade e falamos as coisas de forma errada, não é? Porque acima de tudo temos é de confiar na palavra. O que tem que ser pregado é a palavra, pedir que Deus utilize a nossa boca para a pregação da sua palavra. E para que nós possamos pregar, nós também precisamos de ser cheios pela palavra. A palavra do Senhor nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se aquilo que mais sai da nossa boca não é palavras para abençoar, mas sim para amaldiçoar, digamos assim, é porque dentro do nosso coração, como ainda há bocado estávamos a cantar, realmente precisamos, Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Tira este coração dentro de mim e ajuda-me realmente a ser preenchido para amar o meu irmão, né? Para olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão, ser cheio do teu Santo Espírito. E é interessante nós lembrarmos, e isso acima de tudo vamos falar quando chegarmos ao 3º pilar, que quando nós estamos a falar até de ser cheios do Espírito Santo, isso está completamente atrelado ao sermos cheios pela palavra de Deus. Seja ela lida, decorada e cantada. Então, por isso é que nós precisamos de cantar boas músicas com boa teologia, com boas porções das Escrituras, porque a gente vai decorar aquilo. A gente vai guardar aquilo no nosso coração. E quando exatamente vem aquela situação em que estamos à frente do médico e ele diz, olha, o seu laudo é este. E a gente dentro de nós lembra, mas o meu Deus é Deus de milagres.
Deus de promessas, caminho no deserto, luz sobre as trevas. Eu sei quem é o meu Deus, eu tenho caminhado com Ele, eu sei o que é que Ele vai fazer, ainda tem para fazer na minha vida, eu sei o poder que Ele tem, inclusive, de mudar completamente, 180 graus, o diagnóstico que me estão a dar agora. Então, nesse sentido, nós devemos meditar na realidade da suficiência das Escrituras, em contraste com quaisquer outras histórias, desejos, palestras e revelações místicas, amados. Acima de tudo, nós temos a Bíblia como a palavra suficiente de Deus para a nossa caminhada cristã. Nós temos a Bíblia e não precisamos de nada mais. Por isso, quando alguém sobe aqui a este púlpito e vai começar a pregar, aquilo que nós devemos querer ouvir é a palavra de Deus. Pastor, fique lá com as suas histórias sobre as férias, fique lá com as suas experiências, fique lá com os seus gostos e opiniões. Fale-nos, pregue-nos a palavra. Nós precisamos é de ouvir a palavra. E infelizmente, como eu na semana passada falava, aquilo que nós mais temos visto nos púlpitos das nossas igrejas evangélicas é que não é pregado a palavra. São palestras motivacionais, são coisas para massajar o ego, coisas para fazerem as pessoas simplesmente chorarem, se emocionarem, são opiniões, achismos, filosofias e coisas muitas vezes da cabeça das pessoas, quanto mais coisas muitas vezes até piores, que não são da cabeça das pessoas, mas são da cabeça de outros inimigos sussurradores. E as pessoas, porque por sua vez também, como eu falava na semana passada, não fazem o seu trabalho de casa e não estão a caminhar na palavra, ouvem e depois acham que aquilo é a palavra de Deus. Ouvem e acham que Deus ensinou aquilo. Irmãos, o quanto é que não há exatamente de pessoas convictas, podiam matar, que a pessoa está completamente convicta que, por exemplo, que beber um copo de vinho é pecado. Não quero chocar ninguém, mas a última ceia não foi feita com sumo de uva. A última ceia não foi feita com sumo de uva. A última ceia foi feita com vinho. Aquilo que a palavra proíbe é embriagar. Se a pessoa não sabe dominar, é como a história da mão. Corta fora. Não sabes lidar com a bebida? Não bebas. Não bebas. Vais beber, vais ficar alterado? Não bebas. Tu não podes beber. Mas se há quem não fica alterado, não vai ficar alterado e sabe beber de forma comedida como um alimento, pode beber. Não é pecado. Algo simples disso. Ou algo como se a irmã cortar o cabelo, a irmã vai para o inferno. Há pessoas que acreditam nisso. Olha, a minha esposa está condenada neste momento. Ó Célia, o que é que tu foste fazer? Há pessoas que acreditam piamente nisso. Porque aquilo que lhes foi ensinado foi isso. E a pessoa não foi à palavra confirmar. Não foi à palavra confirmar. Por isso, todos nós precisamos de confirmar as coisas na palavra. Para não virarmos exatamente achadores cristãos que vivemos à base dos achismos das pessoas. Ou à base daquilo que o pastor diz. O pastor diz que é para a direita, então a gente vai para a direita toda a gente. Diz que é para a esquerda, vamos todos para a esquerda juntos. Porquê? É algo muito simples, é muito interessante que não é? Nós passamos, quando estamos a crescer, por norma, todos nós passamos por aquela idade dos porquês. Acima de tudo, quem é pai, quem já tem filhos com alguma idade, passou pela idade dos porquês, em que a gente diz, olha, faz isto, mas porquê? Faz aquilo, mas porquê? Faz aquilo outro, mas porquê? Mas é interessante que nós muitas vezes nós ouvimos as pessoas a pregarem a palavra de Deus e não nos questionamos, não examinamos, mas será que o que ele está a dizer bate com a palavra de Deus? É o que realmente está na palavra? Então, temos algumas passagens que nos falam sobre isto. Então, vamos lá, então, à nossa gincana, digamos assim, e vamos lá abrir em 2 Timóteo, no capítulo do número 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 3, a começar no versículo do número 16, até ao versículo do número 17. Esta passagem bem importante. Irmãos, se têm esse hábito, anotem nas vossas Bíblias. Se trazem e que devem, se assim é um bom método para vocês para aprender, tragam blocos de notas, tirem notas, amados, guardem estas passagens.
Se quiserem os meus esboços, eu posso ceder o meu esboço também, não há problema nenhum. Mas, amados, então, o que é que aqui diz na palavra de Deus? 2 Timóteo 3:16 e 17 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Então é só o Novo Testamento que é a palavra de Deus? É só o Novo Testamento que é a palavra de Deus? São só aquelas porções da Bíblia que eu gosto, que é mais fofinho, que eu acho mais queridinho? Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura foi soprada da boca de Deus, sussurrada aos ouvidos dos seus amanuenses, podemos dizer assim, aqueles que escreveram depois na prática aquilo que Deus queria que fosse escrito. É fantástico. Antes de irmos já para a próxima passagem, que é em Romanos 1:16, é fantástico, e nós na Escola Bíblica Dominical falávamos sobre essa realidade. Como é incrível nós pensarmos na questão da soberania de Deus, que Deus é completamente soberano e nós somos completamente responsáveis ainda assim pelas nossas atitudes. E nesse sentido é fantástico nós pensarmos que Deus sussurrou aos ouvidos à mente, ao coração dos homens que foram usados por Deus para escrever as Sagradas Escrituras, mas tudo aquilo que foi escrito foi exatamente o que Deus queria que fosse escrito. Mas ao mesmo tempo, cada um escreveu segundo a sua forma de escrever, segundo a sua personalidade, segundo a sua cultura, segundo o seu jeito. Cada um tem a sua própria forma mais própria de falar, de escrever, digamos assim, mas aquilo que nós temos aqui não é tipo a teologia de Paulo, ou a teologia de Davi, ou a teologia de Pedro, ou a teologia de Tiago. É teologia, ponto, de Deus. É o conhecimento de Deus transmitido da boca de Deus para nós. Então, se agora a nossa cultura, se a nossa sociedade promove valores e princípios distintos, diferentes da palavra de Deus, espero que ninguém se choque, que se dane a cultura, que se dane a sociedade. Eu fico com a palavra de Deus, do Deus que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Romanos 1:16 e 17 também diz: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E por último, Gálatas 1, também, Gálatas 1, 8 a 9. Então, Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, versículos 8 e 9, que diz algo muito sério em relação exatamente àquilo que eu estava a dizer. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora: se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. É muito sério mesmo. Porque a deturpação, a alteração, a adulteração do evangelho leva pessoas ao inferno. E por isso é que Paulo está a dizer exatamente que se vem até um anjo do céu, vejam bem o que ele está a dizer. Se aparecesse aqui um anjo, aqui ao meu lado, e começasse a dizer: não, esta Bíblia está alterada, agora isto já passou, agora eu é que trago a verdadeira revelação. Aqui Paulo nos está a alertar: seja considerado maldito, que é aquela expressão, é a tradução daquela expressão grega anátema. Não é? Seja considerado maldito. Algo completamente afastado de redenção. E realmente aquilo que nós temos visto é esta ênfase
como eu estava a alertar, muitas vezes esta ênfase em revelações novas. Existem duas religiões até com algum destaque, que a história como a religião surgiu foi exatamente isso. O islamismo surgiu... É engraçado, isso é um paralelo incrível, com cerca de 10 séculos de diferença uma da outra. Maomé disse que foi levado para uma gruta em que o anjo Gabriel lhe apareceu. E o anjo Gabriel disse: tudo o que está escrito aí nessa Bíblia está tudo errado. Eu é que venho trazer a verdadeira revelação do único Deus, que é Allah. E tu vais ser o seu profeta. E é assim que começa o islamismo. É com esta base. É que nós cristãos, e todo, inclusive o judaísmo antes de Cristo, estava tudo errado. Estava tudo adulterado, está tudo alterado, a Bíblia foi corrompida, não é? O Velho Testamento, o Novo Testamento, está tudo errado. E na realidade agora, não é? No 7º século depois de Cristo, pensem, são cerca de 700 anos depois de Jesus ter vindo à Terra, 600 e qualquer coisa, 700 anos, é que Maomé vem dizer, não, está tudo errado, eu é que trago agora a verdadeira revelação. E outra, o mormonismo também. Supostamente apareceu lá o anjo Moroni, lá a Joseph Smith, nos Estados Unidos, a dizer, vou-te levar ao meio da mata, no meio da mata vai lá ter umas placas, porque eu te trago o novo Evangelho, o novo Evangelho do Senhor Jesus, porque também a Bíblia está adulterada, a Bíblia está corrompida, e agora eu vou-te guiar para o caminho certo. E aquele homem, que inclusive já tinha sido levado várias vezes a tribunal por burlas e por enganações, histórias que tinha andado a contar mentirosas, pensem logo neste detalhe, já tinha sido levado a tribunal. Inclusive ele morreu num tiroteio com a polícia. Ele estava na cadeia com uma arma e ele morreu num tiroteio. Foi assim que o mártir do mormonismo morreu, num tiroteio com a polícia. Então, outra pessoa que se levanta a dizer, um anjo do céu apareceu-me e revelou-me que realmente para que lado é que a gente vai, para onde é que a gente vai. E não sei se vocês alguma vez pegaram num livro de Mormon. Se vocês pegarem no livro de Mormon, vão abrir e diz lá, o livro de Mormon, o outro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ao menos eles são honestos. É o outro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o que é que Paulo diz que é para a gente considerar essas coisas? Maldito. Isso não é de Deus. Isso é do diabo mesmo. É do diabo, não há meias palavras. Isso não é de Deus. Isso é exatamente para enganar as pessoas. Muitas com muito boa vontade, muitas com um coração sincero, mas como diz o outro, sincero, mas sinceramente errado. Não interessa ser apenas sincero. O que interessa é se está na verdade ou se está no erro. Se está no caminho que leva à vida ou se está no caminho largo que leva à perdição. Eu acho que não vai ninguém que não seja sincero nas suas crenças e nas suas opiniões para o inferno. Toda a gente vai com a sua sinceridade ali ao máximo. Mas é exatamente com estes tipos de problemas que, se as pessoas não absorvem, não caminham, não andam na palavra de Deus, vão ser levados e enredados por este tipo de coisas. E por isso é que nós temos muito aquilo que eu diria os chamados cristãos nova era. Nós temos atualmente muitos cristãos nova era. E quando eu digo cristãos nova era, não estou a dizer meramente nova era no sentido daquele movimento que começou ali nos anos 60, 70, mais místico, não é? De misturar as crenças orientais com práticas, digamos assim, ocidentais, e é aí que nós entramos nas histórias do yoga, entramos nas histórias do reiki, entramos na história dessas da meditação para esvaziar a mente, entramos naquelas coisas de energias positivas, energias negativas, auras, cristais, orar a anjos, pedir diretamente ajuda de anjos para virem e não sei o quê, e coloquem as mãos sobre a pessoa, os anjos, não é? Então está dentro desse sentido, não é só nesse sentido, mas é nova era porque são os de agora, os da nova era, um tipo de cristão diferente, em que exatamente é o cristão que, se for preciso, ao domingo vai à igreja evangélica, à sexta-feira está no terreiro de macumba, depois na quarta-feira vai ao centro espírita, depois no outro dia vai fazer um bocado de yoga também, depois também no outro dia vai também participar de umas massagens de reiki e tudo mais, e sentir lá umas energias e umas coisas e assim. Então cristãos desses que
que isto já é um bocadinho extremo, mas depois já existem aqueles mais centrados que estão em igrejas, às vezes igrejas saudáveis e tudo mais, mas porque andam a encher às vezes a cabeça e a ouvir pastores que andam a pregar achismos, a pregar opiniões, a pregar novas revelações, depois a pessoa até debita, não é? Coisas daquela, como eu disse, pessoas daquelas que acham que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, está na Bíblia. E creem, não, como a Bíblia diz, não, a Bíblia diz assim. E depois é isso, depois debita não sei quantas outras opiniões, achando que elas estão na Bíblia. Mas isto leva-nos então a outro pilar, ou não é pilar, desculpem, a outro aspecto, não é? A outra premissa muito importante, que é a importância do ensino doméstico das Sagradas Escrituras como um fundamento da vida espiritual da próxima geração. A primeira passagem que nós temos é aquela que eu recomendei na semana passada que os irmãos lessem, não sei se o fizeram, que é Deuteronômio 6, 1-7. Não sei se os irmãos aceitaram o desafio, ou se cumpriram o desafio que eventualmente aceitaram, mas eu tinha desafiado com uma passagem para marcar a pregação da semana passada, era Deuteronômio 6, de 1-7, que diz: estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a qual estás indo para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e para que os teus dias se prolonguem. Ó Israel, ouve e tem o cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques muito na terra que dá leite e mel, como o Senhor, Deus de teus pais, te prometeu. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e dela falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Outra passagem, vamos lá saltar outra vez para 2 Timóteo 3, mas versículos 14 e 15. Eu comentarei tudo no final deste bloco de passagens. Então, 2 Timóteo 3, versículos 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E último, no primeiro capítulo desta carta, versículo 5, Paulo também diz a Timóteo: também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice. E eu estou certo de que também habita em ti. Então, amados, como eu já alertei na semana passada, a responsabilidade suma, primordial, principal, enfática da educação, da doutrinação, da catequização, do discipulado dos filhos está sobre o ombro dos pais. Não está sobre o ombro do pastor, não está sobre o ombro da professora da escola bíblica dominical, não está sobre o ombro da pessoa que faça preparação para batismo, não está sobre o ombro da pessoa que continua a fazer discipulado, está sobre o ombro dos pais. Enquanto a criança não vira adulto e não se emancipa, a responsabilidade é dos pais. E Deus vai requerer responsabilidades aos pais. Nós temos logo aqui dois exemplos. O exemplo que Deus dá ao povo de Israel e o exemplo que Paulo fala de Timóteo, descreve de Timóteo. Da avó de Timóteo passou para a mãe de Timóteo, da mãe de Timóteo passou para Timóteo. E agora Timóteo estava a levar aos outros. É interessante nós também vermos, não é, no chamado Shema, não é? Quer dizer, ouve, né? Ouve, ó Israel,
esta oração, que isto é muito declamado lá em Israel, é muito cantado em Israel, esta porção das Escrituras. E os judeus ortodoxos, eles usam mesmo até aqueles filactérios, aquelas ligaduras assim com uma caixinha em que tem esta parte, e também usam às vezes na testa uma caixinha que tem lá esta passagem das Escrituras na cabeça, exatamente por causa de levarem a coisa tão ao extremo, de terem a coisa literalmente atada na mão e atada na testa, e seguem exatamente esse princípio. Mas é incrível nós vermos que ele diz: tu vais falar aos teus filhos, seja quando vocês estiverem sentados lá em casa, seja quando vocês vão no caminho, seja quando vocês se deitam, seja quando vocês se levantam. Amados irmãos, mais do que o nosso filho saiba o plantel da seleção nacional, saiba a tabela periódica, saiba toda a história e os livros de ficção científica da moda, mais do que ele saiba o nome dos atores e das atrizes todas de Hollywood, saiba declamar de cor as falas do filme O Padrinho, é que eles conheçam a palavra de Deus, amados. Mais do que vocês garantirem que eles tiram um grande curso e ganham o Prémio Nobel da Paz, é que eles sejam cidadãos do céu, amados. Nós não estamos aqui para reproduzir boas pessoas. Ok? Eu posso dizer, usando aquela expressão popular, eu ia dizer, à semelhança, como eu disse, daquela expressão popular, de boas pessoas está o inferno cheio. De pessoas politicamente corretas e que fazem aquilo que a sociedade acha correto, há pinha. O inferno está cheio. Amados, nós não estamos aqui, como eu disse, para reproduzir, tornar outros boas pessoas. Inclusive, a noção de boa pessoa vai mudando ao longo das eras. Aquilo que agora é o conceito do que é uma boa pessoa, à luz da sociedade, aos olhos da sociedade, vai mudando. E acima de tudo, aquilo que nós temos visto muito é que aquilo que agora é a concepção de boa pessoa para o mundo está 180 graus oposta àquilo que é algo realmente bom aos olhos de Deus. Aquilo que é inclusive muitas vezes a noção de tolerância e inclusividade aos olhos do mundo é aquilo que muitas vezes está de costas voltadas para a palavra de Deus, que rejeita a palavra de Deus. Então, como disse, nós não estamos aqui à mercê das opiniões dos homens, ou para fazer dos outros, e acima de tudo dos nossos filhos, boas pessoas, mas acima de tudo cidadãos do céu. Isso vai muito para lá de sermos boas pessoas. Eu não sei se vocês se lembram o que é que Jesus disse em Mateus 5:20. É uma passagem que podemos abrir rapidamente. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 20. Jesus vira-se e diz: pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Sabem quem eram os fariseus? Boas pessoas. Aos olhos daquela sociedade, era o top dos tops das boas pessoas que havia. E Jesus se vira para os seus discípulos: se a vossa justiça não supera a dos fariseus e dos escribas, vocês não vão entrar no reino dos céus. Então, como eu disse, naturalmente que estamos só a falar de coisas boas em si. O nosso filho tirar um curso superior, avançado até, o nosso filho ser um diretor de uma empresa de renome, o nosso filho ter um casamento saudável e uma família próspera e farta. Tudo isso são coisas boas por si. Mas mais do que tudo isso, mais até do que ele ter saúde física, é ele ter saúde espiritual. Muitas vezes mesmo nós chegamos a nós cristãos muitas vezes dizemos isso. Desde que haja saúde, o resto está tudo bem. Espero bem que essa saúde seja acima de tudo saúde espiritual. Porque a pessoa pode ter ali um corpo esbelto, escultural, não é? Não ter 0% de gordura no corpo, não ter uma única célula cancerígena no seu corpo, mas literalmente o seu coração ser um mausoléu, ser um sepulcro caiado, muito bonito por fora. Dentro, estão corpos a apodrecer.
Então é muito sério quando nós realmente pensamos as próprias advertências que a palavra de Deus nos faz, acima de tudo nós pais com a responsabilidade de criarmos e educarmos os nossos filhos. Naturalmente que a igreja ajuda, que os irmãos que sabem mais das Sagradas Escrituras à nossa volta ajudam, que os avós ajudam, os tios ajudam, o pastor pode ajudar, a professora da EBD ajuda, o estar em igreja, isso ajuda sem dúvida, mas a responsabilidade máxima é de vossa dos pais. Quem me dera, amados, que todas as histórias de conversão das crianças aqui de igreja acontecessem nos cultos domésticos em casa. Quem me dera que vocês simplesmente chegassem com o vosso filho ao pé de mim ou com a vossa filha, na idade em que, pela graça do Senhor, eles se convertam, o quanto antes, assim clama ao Senhor, naquilo que depende de nós, poder clamar pela misericórdia de Deus. Mas vocês chegam, olha, nós estávamos no culto doméstico e ela sentiu no seu coração que precisava de se arrepender do seu pecado e aceitar Jesus e agora quer ser batizado. Quem me dera que todas as histórias fossem assim. Não seja por uma pregação minha, que não seja por um acampamento que vá, que também acontece, não é? Muitas histórias nos acampamentos de verão que estão a decorrer, não é neste momento, lá em Água de Madeiros, mas acima de tudo que seja esta responsabilidade assumida e levada a cabo por parte dos pais. Nós como igreja, como corpo assim, estando aqui unidos, só estamos aqui para contribuir, para auxiliar, não é? Mas a responsabilidade principal é vossa. Então tomemos essa responsabilidade para nós. Depois, continuando, a importância da leitura das Escrituras com santo temor. Quando nós estamos na presença das Escrituras, nós não estamos na presença de um livro qualquer. Não é meramente um livro, um compêndio de uma caixinha de bênçãos, ok? Não é meramente uma bula do medicamento. Nós estamos à frente da palavra de Deus. É diferente. É um livro diferente. É um livro que ao mesmo tempo é uma biblioteca, porque tem 66 livros. Não é? Mas é a própria palavra de Deus. Então até mais do que muitas vezes nós estarmos a abrir a palavra de Deus à procura de bênçãos, que estejamos acima de tudo a abrir a palavra de Deus para nos encontrarmos com a presença do Deus que a escreveu. Amados, a coisa tremenda é a gente abrir as Sagradas Escrituras e começar a ler uma porção e aquilo parece que salta assim da página e fala connosco, a gente parece que está ali a ouvir Deus a falar connosco, a gente sente a presença de Deus e a gente cai aos prantos, por exemplo, e se lembra da graça de Deus sobre a nossa vida, se lembra do quanto Ele nos ama, do quanto em Cristo Jesus nós não podemos ser mais amados do que somos neste momento e também não podemos ser menos amados do que somos neste momento. Que não há nada que nós vamos fazer que nos vai afastar do amor de Cristo. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a dor, nem o perigo, nem a espada, nem a nudez, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outra criatura, nem nós próprios. Nós podemos agora que estamos em Cristo Jesus nos separar do seu amor. E isso é fantástico. Nós temos essa noção. Como respaldo em Atos 15, 21. Atos 15, 21. Falando da importância da leitura das Escrituras com santo temor, esta noção do que estamos a fazer. Então, Atos 15, 21, que diz: porque desde tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem homens que o preguem, e é lido a cada sábado nas sinagogas. Então já havia este hábito de se ler a palavra de Deus. Quando aqui fala de Moisés, é uma forma de falar sobre o Velho Testamento, assim, de uma forma de somatório. É como se falássemos na lei. Claro que a lei é acima de tudo o Pentateuco, estamos a falar do Pentateuco, mas como um todo podemos falar sobre a questão de... Aqui eles estão a falar do Velho Testamento, da Bíblia que eles tinham naquele momento. E depois também em Apocalipse 1:3. Apocalipse, capítulo 1, versículo número 3. Que nos diz: bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então o contacto com as Sagradas Escrituras clama de nós temor, respeito, reverência, solenidade, pois é a própria palavra de Deus, é Deus a falar ao seu povo. Isso requisita de nós não só a atenção, mas também a consciência e expectativa de que Deus falará
que Deus fala connosco. Daí a nossa necessidade de atenção indivisível. Por isso é que nós muitas vezes, quando temos um texto base, por exemplo, para uma pregação, é normal que a gente convide a que nós todos nos coloquemos de pé naquele momento da leitura daquele texto base, porque estamos a ler a palavra de Deus, estamos na presença do próprio Deus. De uma forma semelhante como se entrasse uma noiva, não é, adornada para o casamento e todos se levantam como um sinal solene de reverência perante aquele quadro bonito que estamos a poder observar, é o próprio Deus. Não há ser mais belo, puro, santo, reto, bom, digno, majestoso do que o próprio Deus, que vem ao nosso encontro e fala connosco através da sua palavra. Por isso, amados, é que muitas vezes eu tenho alertado para nós termos cuidado em relação até a usarmos exclusivamente a Bíblia no telemóvel. Isso é um dos alertas, porque muitas vezes, não é, a gente pode ser induzidos, acima de tudo, se não bloquearmos as notificações. Às vezes a gente está ali a ler a palavra e depois pumba, cai uma notificação de não sei o quê, depois cai uma piada de não sei o quê, depois já alguém diz não sei o quê no grupo e a gente depois perde. Não só, muitas vezes, deixamos de ter a habilidade de manusear a palavra, de não sabemos onde abrir as coisas, não sabemos onde é que está Timóteo, onde é que está Ageu, onde é que está Deuteronômio, onde é que está o livro do profeta Heresias. Nós depois não sabemos encontrar as coisas e depois então fica complicado. Por isso é que precisamos de pegar na palavra e folheá-la. Novamente, não, como eu digo, não oponho a quem traz a Bíblia no telemóvel, única e exclusivamente até nestas pregações em que nós vamos mais andar a folhear, é já um bom exercício para os irmãos trazerem, tragam um bloco de notas ou podem tirar notas no telemóvel e tudo mais. E é algo de suma importância, mas acima de tudo vocês mais jovens, que eu sei que é tudo mais fácil e mais prático, usar tudo no telemóvel, só que depois vocês não sabem abrir a Bíblia. Depois a gente faz uma destreza bíblica e vocês vão perder. Vocês vão estar ali meia hora para encontrar Ageu, ou encontrar Abacuque, ou uma coisa assim do género, porque não sabe, ou até se calhar, mas há Abacuque na Bíblia? Há Abacuque, até há Judas. Há um livro, uma carta de Judas, mas era Judas não o traidor, é Judas o irmão de Jesus. Então é incrível nós termos este privilégio de termos a palavra do Senhor. É muito interessante quando nós vemos aqueles vídeos, não é, de a levarem lá, por exemplo, malas com Bíblias para a Papua da Nova Guiné, ou malas com Bíblias para os chineses lá escondidos numa casa, e o pessoal pega naquilo, corre e abraça e chora copiosamente, e a gente, que coisa tão fofinha, pega no telemóvel. E não só isso, a gente nem se dá ao trabalho de ler. Eles choram porque eles têm a noção da preciosidade daquilo que têm nas suas mãos. Nós, infelizmente, aqui no Ocidente, acho que perdemos um bocado a noção do que é que nós temos nas nossas mãos. Amados, os primeiros tradutores das Sagradas Escrituras, muitos deles, pensando, por exemplo, John Wycliffe, um dos primeiros tradutores da Bíblia, foi morto por traduzir a Bíblia. Os cristãos eram queimados vivos, amados, por ter a Bíblia. Há países em que se a pessoa é apanhada com a Bíblia é morta. Não é? Acima de tudo, países de índole socialista, cada vez mais há perseguição a sério. Vocês tentem ir à Coreia do Norte com uma Bíblia na vossa mala. Tentem. Até à eternidade. Mas tentem. Então é algo muito sério, amados. É algo muito, muito sério o privilégio que nós temos. Então vamos entrar na reta final e lembrar então a consciente atenção a ela em obediência, ou seja, estamos a falar da Bíblia. A Bíblia demanda de nós a consciente atenção a ela em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência. Mais algumas palavras também para porções das Escrituras para meditarmos sobre isto. Primeira fica na carta de Tiago 1, versículos 22 a 25. Então, Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25, que diz: Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era.
Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Depois, Atos 10, 33. Vamos lá voltar para o livro dos Atos. Atos 10, 33, que nos diz: portanto, mandei logo te chamar e fizeste bem em vir. Agora estamos todos aqui presentes, diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Esta expectativa, não é? Em casa de Cornélio. E depois, Hebreus 4:2. Carta aos Hebreus, capítulo número 4, versículo de número 2, que nos diz: porque as boas novas também foram pregadas a nós, assim como a eles, mas a palavra da pregação de nada lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé nos que a ouviram. Então, de facto, é incrível nós sabermos que estamos na presença e temos na nossa posse a palavra de Deus e podemos lê-la, podemos meditá-la, decorá-la, declamá-la, cantá-la, reproduzi-la, não é? Escrevê-la à mão. E o que não falta são oportunidades e metodologias para nós estarmos a par da palavra de Deus. Não sei se já se lembram, ou melhor, não sei se já se esqueceram, se ainda se lembram. Não há muito tempo, inclusive, eu preparei a Almeida século XXI, tanto com sotaque de português de Portugal como sotaque de português do Brasil, em audiobook. Inclusive, eu dei o link aos irmãos que quisessem. Eu tenho no meu próprio canal do YouTube guardado cada livro das Sagradas Escrituras, na versão Almeida século XXI, em audiobook, em que a gente pode estar a ouvir a palavra de Deus. Na versão que a gente usa aqui na igreja, como eu disse, tanto em sotaque de português do Brasil, como em sotaque de português de Portugal, tem lá a Bíblia. Então não faltam oportunidades e métodos. Falta muitas vezes é vontade. Falta muitas vezes é lutar contra a carne, é mortificar a carne e buscarmos andar no Espírito. Então, a última porção desta pregação, desta manhã, é relembrar que a sã pregação da palavra é o fundamento da vida cristã. A sã pregação da palavra como fundamento da vida cristã. Então isto leva-nos novamente a 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda Timóteo 4, versículo 5, que nos diz: tu, porém, sê equilibrado. Desculpem, 4, de 1 a 5. Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino, prega a palavra. Insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e exorta com toda a paciência e ensino. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Acho que é um bocadinho do que estamos a ver agora. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para fábulas. Tu, porém, sê equilibrado. Em tudo sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. E por último, última passagem deste bloco, Romanos 10, 9 a 17. Uma passagem um pouco mais extensa, mas para nós meditarmos um pouco mais. Então, Romanos 10, de 9 a 7, que nos diz... Desculpem, 9 a 17, que nos diz... E Davi diz... Desculpem, estava ali no outro capítulo, perdão. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação.
Porque a Escritura diz: todo o que nele crê nunca será envergonhado. Pois não há distinção entre judeu e grego. Porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, amados, não há estratégias que produzam santos. Só a palavra de Deus é que é descrita como, ou melhor, descrita na própria palavra, como sendo a espada do Espírito. Lembram-se em Efésios 5:17, que diz que a palavra do Espírito é a espada, desculpem, a palavra de Deus é a espada do Espírito que penetra bem fundo em nós. Logo, toda e qualquer estratégia ou metodologia evangelística, discipuladora, catequística, deve-se ter como base, fundamento, cerne, núcleo e veículo a exposição o mais clara e objetiva possível da palavra de Deus. Ou seja, se queremos levar alguém à fé, aquilo que temos que fazer é pregar-lhes a palavra, é ensinar-lhes a palavra. Podemos fazer o pino, podemos ter as melhores instalações, as melhores luzes, a melhor música, ser o mais eloquentes possível, oferecer até casas, carros, iPhones e somas de dinheiro. Eu já vi isto acontecer. Mas se o que temos para apresentar, expor, partilhar não é a palavra de Deus, fiquemos só à espera de conversões como fruto da sobeja misericórdia de Deus, apesar do nosso mau trabalho e negligência quanto àquilo que Ele nos diz que de facto é para a gente fazer. Ficamos muitas vezes com o supérfluo e acessório e colocamos de lado o que é essencial. Amados, o que é essencial na nossa caminhada é estar bem presente, bem junto a nós, a palavra de Deus. Não é que a palavra de Deus habite ricamente nos vossos corações, no vosso entendimento. Cantando e salmodiando, não é? Salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus no coração. Precisamos, para ser fiéis praticantes da palavra, conhecer a palavra. Amados, é impossível nós termos uma vida cristã saudável e nós não conhecermos a palavra e não conhecermos o Senhor da palavra. Então é o desafio que fica para nós como o segundo pilar de quando nós nos reunimos. Vamos então terminar este culto com uma palavra de oração e já de seguida então nós vamos ter o nosso momento de pós-lúdio, em que teremos o nosso momento de oração silenciosa. Peço que guardem silêncio, respeitem quem também quer orar neste momento e peço que se cumprimentem do lado de fora, para quem eventualmente ainda ficará em oração. Mas vamos então ao Senhor em oração e de seguida então terminamos com o pós-lúdio. Pai de amor, de infinita bondade, misericórdia, graça e favor, nós te agradecemos o tremendo privilégio que nós temos de te conhecer e conhecer-te através da tua palavra. Obrigado, pois temo-la em português, Senhor, que é a nossa língua materna. Obrigado, Senhor, porque tu falas connosco através da tua palavra, porque tu não nos deixaste órfãos e enviaste o teu Santo Espírito para ele nos relembrar tudo aquilo que tu ensinaste. E isso nós só podemos conhecer na tua palavra. Obrigado, pois em momentos de angústia e tristeza ela nos conforta. Obrigado porque em momentos de rebeldia ela nos repreende e nos admoesta. Obrigado porque em momentos de dúvida ela nos aconselha. Obrigado, Senhor, porque para aqueles que necessitam de salvação, ela é a única fonte da salvação, Senhor. Então ajuda-nos a confiar na tua palavra, a confiar que ela é verdadeira, a confiar que ela não é um livro ultrapassado, mas é a tua palavra, viva, eficaz e atual. Vem então trabalhar em nós e através de nós.
Dá-nos uma semana de vitória na tua presença, uma semana de vitória contra o pecado, Senhor. Uma semana de vitória contra a nossa própria carne, contra este mundo mau e o inimigo das nossas almas. Mas como Tiago escreve, que nós não só sejamos ouvintes, mas sejamos praticantes da palavra. Ser com todos e com cada um, Pai bendito. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra viva, aquele que era a palavra e estava junto de ti, Deus Pai, que tanto nos amas, e que as doces consolações, que a aplicação da palavra ao coração, a cura, a ousadia, a coragem do Santo Espírito, a iluminação da palavra na nossa mente que o Santo Espírito nos ajuda a ter, a interpretação que Ele nos ajuda a ter da palavra, seja com todos e com cada um. Oramos no santo nome de Jesus dizendo amém.